Paulo, da aula de língua portuguesa aqui no Ângulo São João. E a intenção da aula é dar uma dica, algumas dicas para vocês a respeito do conteúdo que vai cair no concurso de bolsa, tá? Só para facilitar um pouco a abordagem do assunto, para vocês saírem bem na prova, beleza? São vários assuntos, então a gente vai apenas apontar os mais importantes em relação à avaliação. Um assunto que vai cair na prova é leitura e compreensão de textos, mas aí o que vocês têm que fazer? Vocês precisam ler com calma, ler com atenção, prestar atenção na montagem das frases, na estrutura, de que maneira um parágrafo se relaciona com outro parágrafo, quais são os pronomes que recuperam os elementos do texto nos parágrafos anteriores, para gerar um sentido nas alternativas para vocês acertarem e irem bem. Alguns cuidados que vocês precisam ter enquanto vocês estão resolvendo a prova. Primeiro cuidado. As alternativas, muitas vezes, elas misturam alguns elementos de um parágrafo, por exemplo, do primeiro parágrafo com o segundo parágrafo. Mas esses elementos no texto original não se relacionam efetivamente e aparecem relacionados nas alternativas. Então, muito cuidado para não haver uma alternativa que confunda as informações de um parágrafo e de outro. Segundo detalhe em relação à prova de texto. Há uma coisa que a gente chama de inferência. Às vezes, a alternativa, ela dá uma informação que não está no texto original, não pode distorcer a ideia do autor, mas que aparece citado na alternativa e você acha que é verdade porque você viu isso a vida inteira. Então, você acaba marcando como correta. Não é, então muito cuidado. Se houver na alternativa uma informação muito óbvia, volta para o texto e vê se essa informação bate com a informação que o autor passa, para não haver distorção, para você não distorcer o sentido. Então, lê a alternativa, compara com o texto. Lê a segunda alternativa, compara com o texto, para isso te dar um pouco mais de segurança para resolver as questões, tá? Uma segunda parte da prova vai recair, ela versa sobre gramática, e aí gramática mesmo, que é muito simples da gente resolver, é só pensar nas questões básicas da gramática, morfologia, acentuação, ortografia, que vocês acabam se saindo bem, tá? A gente vai dar uma geral a respeito de morfologia inicialmente, agora, para vocês entenderem como isso pode aparecer e como você tem que enxergar a prova, só para rever alguns conceitos básicos, beleza? Vamos para a lousa então. Um dos elementos fundamentais da prova, que é o conteúdo que vocês viram até o nono ano, é o que a gente chama de morfologia, ou seja, a gente aborda aqui a noção das classes gramaticais. É diferente de sintaxe ou função sintática. Então, muito cuidado, porque se na prova aparece lá, indique, identifique a classe gramatical, a gente vai cair numa dessas 10 classes gramaticais aqui. Então, se aparece a alternativa A, por exemplo, sujeito, você já não pode marcar, porque sujeito é função sintática, é uma outra noção, cuidado que pode haver uma pegadinha qualquer ali. Falou em classes gramaticais, a gente está aqui, ó. A gente divide nesses 4 grupos que se reúnem, na verdade, que montam as ligações de sentido. Então, o primeiro grupo das classes gramaticais, ou o primeiro grupo morfológico, é o grupo dos substantivos, que vai ser a primeira base, e o que se liga necessariamente aos substantivos. Então, em termos de morfologia, o que se liga ao substantivo? Adjetivo, artigo, numeral e pronome. Beleza? Se aquilo que você estiver analisando, que é pedido para você avaliar, estiver ligado a um substantivo, então você está nesse bloco aqui, ó, nesse grupo. Ou é adjetivo, ou é artigo, ou é numeral, ou vai ser pronome. Existe um segundo grupo, que é o grupo dos verbos, que é a segunda base que a gente tem, e o que se liga ao verbo. Na morfologia, o que vai se ligar ao verbo? O advérbio fundamentalmente se liga ao verbo. Terceiro grupo é o grupo dos conectivos, em que a gente tem as preposições e as conjunções, e o quarto grupo, o grupo das interjeições, mas não se preocupa com esse quarto grupo aqui, porque ele não vai cair, ele não aparece. Vamos focar no grupo 1, grupo 2 e grupo 3, para te dar um pouco mais de segurança, beleza?
Primeira coisa que a gente vai ter que localizar é o substantivo. Substantivo, vocês sabem o que é, não tem problema, é aquilo que vai dar nome à realidade, nome ao mundo que me cerca, e são variáveis, ou seja, qualquer substantivo vai para o masculino, feminino, plural e singular. Fácil. Menino, menina, meninos, meninas, casa, casas, carro, carros e vai por aí. Existem vários tipos de substantivos, mas dois tipos interessam mais de perto para a gente, que vão aparecer na prova, que podem aparecer na prova, a noção dos substantivos concretos e dos substantivos abstratos. Há várias maneiras a gente definir o substantivo concreto, o substantivo abstrato. Uma delas, a mais simples, não a única, é pensar no substantivo concreto como aquilo que a gente consegue fazer uma ideia, uma imagem mental, a gente consegue fazer uma forma. Então, exemplo, pedra, substantivo concreto, sem nenhum problema. Substantivo abstrato, eu não consigo fazer uma ideia, eu não consigo formar uma imagem mentalmente, e aí a gente pensa, por exemplo, em amor, alegria, felicidade, como substantivos abstratos, tá? Um detalhe importante é que o substantivo abstrato, ele resume conceitos, ele resume ideias. Então, sempre que eu gerar um conceito qualquer, uma ideia qualquer, eu posso resumir essa ideia anterior com um substantivo abstrato. Isso é fundamental quando a gente pensa no texto. Então, se a gente montar um enunciado do tipo: o Detran instalou radares nas rodovias para flagrar os infratores. E se eu sigo essa medida, veja, medida é um substantivo abstrato que recupera tudo que eu havia citado antes. O que é medida? O fato do Detran instalar radares para flagrar os infratores. Sim? Então, cuidado para a gente diferenciar substantivos concretos dos substantivos abstratos. Há um detalhe importante quando a gente pensa nos substantivos e a gente acaba associando os substantivos às palavras que a gente chama de palavras cognatas. O que significa isso? São palavras que têm a mesma raiz, a mesma base de sentido. Então, pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho são palavras cognatas porque mantêm essa mesma raiz e a mesma relação de significado. Então, no momento que você está lendo o texto, fica atento, porque os textos eles vão se basear sempre em substantivos concretos, que são as coisas, e substantivos abstratos, que são as ideias. Muitas vezes a questão ela pede para você localizar o substantivo que embasa ou que resume o texto. Se o substantivo resume o texto, ele está falando no substantivo abstrato, ele está falando nessa função resumitiva desse tipo de substantivo. Beleza? Os adjetivos, eles vão se ligar ao substantivo. Lembrem-se que os adjetivos estavam naquele grupo 1, era o segundo elemento daquele grupo 1. E qualquer adjetivo, justamente por ser ligado ao substantivo, é variável, ou seja, ele vai para o masculino, feminino, singular e plural, junto com o substantivo. Então não precisa nem saber muito detalhe do adjetivo, no caso do concurso de bolsas aqui da escola. Mas é importante que você entenda que ele dá uma característica e que ele é variável. Isso é fundamental. Mexeu no substantivo, exemplo, livro é substantivo, beleza. Coloco esse livro no plural, automaticamente raro vai para o plural também, ó, acompanhando o substantivo aqui. Se eu modifico o substantivo, a palavra que modifica obrigatoriamente junto com esse substantivo necessariamente é um adjetivo ou, no mínimo, funciona como um adjetivo. Livro raro, livros raros, revista rara, revistas raras. Então, muito cuidado, porque se a palavra que aparece em destaque, se ela alterar, se ela for variável, junto com o substantivo a que ela está ligada, vai ser um adjetivo. Se não mudar, ela não é adjetivo, ela pode ser outra coisa, mas não vai funcionar como adjetivo, tá? Um segundo elemento que é importante a gente levantar para fazer a prova é a noção dos
pronomes. Existem vários tipos de pronomes, mas eu vou abordar 2 aqui, só para focar um pouco na leitura e na resolução das questões. Falou? Os pronomes são responsáveis para montar o que a gente chama de coesão do texto. O que é coesão? São as amarras do texto. Para evitar uma repetição enfadonha, cansativa, ficar repetindo sempre o mesmo termo, então você retira um termo que já foi citado, ou uma ideia que já foi citada anteriormente, e joga um pronome no lugar para fazer essa retomada, tá? Então, nessa passagem, bicicleta e automóveis dividem espaço nas ruas das cidades. Ao invés de dizer as bicicletas e os automóveis estão desenvolvendo uma convivência harmoniosa, o que eu faço? Eu coloco esse pronome, o esses, que recupera esses 2 elementos anteriores aqui, ó, bicicletas e automóveis. Tudo bem? Essa é a função básica do pronome, recuperar elementos que já foram citados anteriormente. Há vários tipos, há os pronomes pessoais, o caso reto, caso oblíquo, relativos, indefinidos, os pronomes de tratamento, há vários, mas existe um uso específico do pronome que me preocupa, porque é muito comum a gente confundir e a gente fazer uma retomada que não é adequada, tá? Pronome relativo, onde e o aonde. Então, muito cuidado com esse uso, porque esses dois pronomes só podem ser usados se indicarem lugar no seu aspecto físico. O lugar fisicamente, lugar mesmo, lugar. Então, muito cuidado, porque eu não posso, num contexto formal, dizer que a infância é uma idade maravilhosa onde a criança descobre o mundo. Não dá para usar isso, porque onde só recupera lugar, e infância não é lugar. Então, o que a gente faz? A infância é uma idade maravilhosa em que a criança descobre o mundo, mas não onde. Onde você vai usar nessa situação, onde ou aonde, você vai usar nessas situações. Essa é a casa onde mora, a cidade aonde nós nos dirigimos. Como é que a gente usa, em que situações a gente usa o onde especificamente? Quando essa preposição em aqui, ó, fica implícita. Porque quem mora, mora em algum lugar. Então, esta é a casa onde moro. Porque essa ideia do em fica implicitada aqui. É diferente do aonde. O aonde também vai recuperar lugar. Os dois recuperam lugar. Mas o aonde é se essa preposição a, ela obrigatoriamente precisa aparecer. Ou seja, quem se dirige, nesse caso, se dirige a algum lugar. Então, essa é a cidade a onde nós nos dirigimos. Muito cuidado com a diferença dos dois. Então, são duas coisas em relação ao onde e o aonde. Primeiro, eles só recuperam lugar no sentido físico mesmo, metaforicamente, mas no sentido físico. Um mapa onde determinados países não aparecem, etc. É onde? Porque é o mapa mesmo, lugar. E a diferença do onde e do aonde, cuidado porque o onde deixa implícita essa preposição em e o aonde deixa aparecer essa preposição a aqui, tá? Cuidado para não confundir os dois e não usar de forma inadequada segundo a gramática. Beleza? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês usam esses pronomes demonstrativos é quando você usa os pronomes esse, essa, esses, essas e as variações com os dois S's, ou quando você vai usar os pronomes este, esta, estes, estas, isto com T. Então é uma situação de uso que é muito tranquila da gente resolver. Esse, essas e as variações com os dois S's recuperam sempre um elemento que já foi citado antes, que já foi situado anteriormente. Então, bicicleta e automóveis aparecem antes aqui, ó. Então eu uso esses dois meios, dois S's. Como é que você vai relacionar? Relaciona esse com os dois S's a palavra passado, que também tem os dois S's, então elemento anterior.
esta com T aponta para algo que ainda vai ser citado. E aí você associa com a palavra futuro, que também tem o T, ó. E aí fica tranquilo. Então, se eu acabo de explicar a matéria, vocês entenderam isso, 2 S's que eu acabei de dizer no passado. Beleza? E aí eu vou seguir. Eu digo, então, agora vocês prestem atenção a isto com o T. Coloco os 2 pontos e digo depois. Então, se eu usasse estes com T aqui, ó, estes 2 meios, eu ia errar. Tem que ser esses 2 meios para recuperar o que foi citado antes. Então, esse autor, essa ideia, essa tese, são coisas citadas anteriormente, os 2 S sempre, tá? Um outro elemento que é importante a gente retomar é a noção do advérbio. Vocês se lembrem que o advérbio estava naquele grupo 2 e que ele basicamente ele se liga a outros elementos, mas basicamente ele vai se ligar ao verbo. Ele pode se ligar a um adjetivo, a outro advérbio, mas fundamentalmente ele vai se ligar ao verbo. 2 coisas são importantes inicialmente para a gente pensar no advérbio. Primeiro, o advérbio é aquilo que vai te dar a circunstância do fato. O que a polícia normalmente chama de circunstância do crime, a gramática vai chamar de advérbio, mas a ideia basicamente é a mesma. Há um fato, alguém atropela alguém, esse é o fato, e o que está em volta desse fato, o lugar, o tempo, hora, enfim, funciona como os advérbios daquele fato, tá? E são invariáveis, ou seja, eles não vão para o masculino, para o feminino, para o plural, para o singular, eles não alteram. Você pode virar a frase de ponta cabeça, jogar a frase inteira no plural, que se a palavra não mudar, ela é um advérbio, justamente porque é uma circunstância. E se é uma circunstância, o que é fundamental em termos de texto, e fiquem atentos na hora de resolver a prova, porque elas podem alterar a visão que você tem do fato, a sua avaliação sobre o fato. Você pode ver aquele fato como algo mais grave ou menos grave, tá? E aí elas alteram o significado, alteram o sentido do enunciado. Então, se a gente tiver, exemplo, ele saiu cedo, a gente sabe, você sabe que esse saiu aqui, ó, é um verbo. E esse cedo dá o momento em que ele sai e a gente chamaria esse cedo de advérbio de tempo, tudo bem? E é invariável. Se você jogar isso no feminino e no plural, por exemplo, elas saíram cedas, não existe. Elas saíram cedo, ficou invariável, ficou, então é um advérbio de tempo. Se a gente tiver ele saiu muito cedo, a gente já viu que esse cedo era um advérbio de tempo. Tá tudo bem, tá tudo certo. E repara que muito se liga a cedo. E é invariável também. Elas saíram muito cedo, não mudou esse muito. Então esse muito também vai ser um advérbio de intensidade. Agora, repare de que maneira esse muito altera a visão do enunciado. Se eu disser que ele saiu cedo é uma coisa, se alguém disser não, ele não saiu cedo, ele saiu muito cedo, isso altera completamente a visão que a gente tem do fato dele ter saído. Se a gente disser que ele saiu rapidamente, advérbio de modo, é o modo como ele sai, e cuidado para não confundir o advérbio de modo com o advérbio de instrumento ou de objeto. O modo é a maneira, e o advérbio de modo sempre vai acabar nesse mente, aqui, rapidamente, lentamente, agressivamente, suavemente, são advérbios de modo. Isso altera a visão que eu tenho, o julgamento que eu faço do fato dele ter saído. Ele saiu é uma coisa, ele saiu cedo é outra, ele saiu muito cedo é outra coisa, ele saiu rapidamente é outra coisa. Então é muito tranquilo a gente localizar o advérbio, são invariáveis, não tem problema. Mas cuidado com a visão de mundo ou o julgamento que o advérbio faz com que você tenha sobre o fato, tá? Pessoal, um outro assunto que pode cair na prova é o conteúdo de acentuação gráfica, que é muito tranquilo. A gente decora 2 regras, basicamente, para poder resolver a acentuação das palavras. Então, uma coisa que vocês têm que se lembrar inicialmente é: qualquer palavra tem uma sílaba forte, uma sílaba que é tônica.
E essa sílaba, ela não recua até antes da antepenúltima sílaba. E aí é muito tranquilo. Você sabe que se a palavra tiver uma sílaba só, no caso de pá, você vai dizer que essa palavra ela é monossílaba. Uma sílaba só, e esse conceito é importante a gente ter, porque existem regras de acentuação dos monossílabos. Você tem um segundo tipo de palavras em que a sílaba forte recai na última aqui. A última sílaba é a forte. No caso de café, e aí você se lembra que o nome dessa palavra é oxítona. Se a sílaba forte recai na na penúltima sílaba, no caso de pedido, você vai dizer que a palavra é paroxítona. E se a sílaba forte recai, agora sim, na antepenúltima, no caso de matemática, você vai dizer que essa palavra é proparoxítona. Não tem como a sílaba forte, por maior que seja a palavra, vir para antes da antepenúltima. O máximo que ela faz de recuo é até essa aqui, tá? Agora, se a gente pensar nas regras, existe uma regra básica que é a regra dos monossílabos. Você vai acentuar as palavras de uma sílaba só se tiver a pronúncia forte e que tiver a terminação em A, E ou O, seguido ou não de S. É tranquilo. No caso de Pá, Fé e Dó, uma sílaba acaba em A e O e o S aparece, porque você pode fazer algum tipo de plural, enfim, então você vai acentuar, tá? Apanhou essa regra dos monossílabos que você decorou, A, E, O, seguido ou não de S, você transfere para a regra das oxítonas. Você vai acentuar as oxítonas que terminam em A, E, O, seguido ou não de S, igualzinho essas aqui, numa boa, só que acrescenta dois detalhezinhos, que acabam em EM e ENS, ENS. E aí, obrigatoriamente, você vai acentuar. Então, no caso da oxítona terminada em A, Pará terminou em A, acentuou, café, oxítona em E, acentuou, e avô ou avó, oxítona em O, acentuou. Olha, igualzinho, aquela é igual a essa, é a mesma coisa. Só acrescenta esses dois detalhes agora então, ó. Armazém, oxítona terminada em EM, acentua, e parabéns, oxítona em ENS, você também vai acentuar, tá? Então, até aqui, uma regra e meia, só para a gente decorar, beleza? A gente vai falar de mais duas regras também, que são simplesinhas, que você vai resolver muito tranquilo, tá? Duas últimas regras para a gente pensar na acentuação focada na prova, tá? Então, muito cuidado com a regra das paroxítonas. Lembra que as paroxítonas é a que tem a penúltima sílaba forte. E aí, se elas acabarem nessa sequência, elas vão ser acentuadas. Então, guarda, ó, rinlux, até aqui você consegue guardar como se fosse uma palavra só, rinlux, e aí você lembra desse final, se acabar em PS ou em ditongo, tá? Então, alguns exemplos, por exemplo, no caso de caráter, a sílaba forte é a penúltima e acabou em R, ó. Paroxítona terminada em R, eu acentuo, tudo bem? Fácil, paroxítona terminada em L, eu vou acentuar também, ó. Em PS, no caso de fórceps ou bíceps, paroxítona terminada em PS, eu acentuo. Cuidado com a paroxítona terminada em ditongo, porque no caso de salário, ó, ela é paroxítona e não é que ela acaba em O, não é isso, ela acaba em ditongo, que são essas duas vogais ou, na verdade, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, você vai acentuar. A paroxítona terminada em N, olha só, você também acentua. E a paroxítona terminada em I, no caso de biquíni, você também vai acentuar, tá?
Muito cuidado, é simplesinho, guarda essa palavra Rinlux até o X e depois o PS e o ditongo, tá? E no caso das proparoxítonas, que tem a antepenúltima forte, então você vai acentuar rigorosamente todas, sem exceção nenhuma. Então, no caso de química, proparoxítona, não importa a terminação, tá? Não importa, ela pode terminar em qualquer coisa, tá? Acentua química, proparoxítona, sólido, proparoxítona e lógico, proparoxítona, acentuada sem exceção. Uma dica para vocês ouvirem para poder fazer a prova e pensar sobre a acentuação gráfica, principalmente nas proparoxítonas. Vocês tentem ouvir a música Construção do Chico Buarque. Todos os versos, o final de cada verso, é feito com palavras proparoxítonas, em que ele vai mudando, alterando as palavras, como se fossem um monte de tijolinhos montando a construção do prédio, tá? Fica a dica para vocês ouvirem para pensar sobre a prova, beleza? Isso não vai cair necessariamente, a gente não estou dizendo que isso vai cair, mas isso ajuda vocês a pensar em algumas coisas para poder resolver a prova, beleza? Gente, boa prova para vocês, espero que tenha ajudado e qualquer coisa vocês podem contar com a gente e a gente está à disposição. Falou? Beleza? Boa prova. Obrigado, pessoal.